Mais um programa de sábado, né? Então, nosso segundo episódio da série aqui, na Rota da Aprovação. Lembrando que nós começamos aqui sábado passado. Deixa eu só confirmar aqui se está tudo ok, se realmente estamos ao vivo, né? Ou não. Deixa eu só colocar aqui o link, entrar aqui para ver se está vindo retorno. Enquanto isso, eu aguardo todo mundo chegar aqui. Então, se você está recebendo essa mensagem da ativação do canal, não está ao vivo, vou colocar agora público, então. Vamos colocar aqui público para que todos possam ver e assistir o nosso programa aqui na Rota da Aprovação, né? Deixa eu só alterar aqui também a questão da thumbnail, fazendo as configurações aqui para que a gente possa iniciar então nosso programa. Lembrando que hoje, salvar aqui, hoje nós vamos conversar sobre essa questão de quantas horas eu devo estudar, né? Esse é o título da nossa mensagem, esse é o título do nosso tema de hoje, que nós vamos conversar aqui na Rota da Aprovação. Então, lembrando para você que está assistindo o canal, caiu agora aqui de paraquedas, primeira vez, meu nome é Marlon Ribeiro, sou Mr. M dos concursos, sou servidor público desde 2002, né? Então, 22 anos que eu sou servidor público e trabalho, né, no setor aí, sou oficial de promotoria hoje, já fui técnico judiciário também, né, bancário, e passei para um concurso de prefeitura como agente administrativo para a prefeitura de Porto Alegre. Então tem várias experiências aí de trabalhar em diversos órgãos, né? E a gente faz questão aí que você possa comparecer aqui no nosso canal, fazer parte da família Mr. M e estar trocando ideias aqui sobre concursos públicos, né? A gente sempre tenta aqui no canal agregar conhecimento, agregar assuntos que sejam de interesse aí para todos, tá? Agora aqui eu consegui o retorno, tá? Inclusive aqui da iluminação, para verificar como que tá a iluminação, tudo, né? Com vocês. Então, gente, nós estamos aqui nessa expectativa de começar esse programa falando com vocês, tá? Se você quiser deixar no chat qualquer mensagem, pode deixar aqui, é uma forma de compartilhar, de a gente conversar sobre esse assunto muito importante, que é quantas horas eu devo estudar, né? Um dos assuntos que mais aflige, assim, o concurseiro. E aí? Quantas horas eu tenho que estudar por dia? Existe uma fórmula correta? Existe uma fórmula certa de quantas horas você deve estudar? É isso aqui que a gente vai discutir. Nesse sábado, né, dia 16 de março aqui, às 1h27 da tarde, a gente começa então na Rota da Aprovação com essa pergunta: quantas horas você deve estudar? Quantas horas eu devo estudar para concurso público? Tá certo, gente? E eu gostaria já de trazendo, contribuindo aqui, porque essa resposta é uma resposta que não é tão fácil, tá? Não é tão fácil para respondermos, porque é uma resposta muito individual. São diversos e N fatores que te levam a encontrar a receita que para você vai ser mais satisfatório do que para outras pessoas, tá? Por exemplo, foram 10 anos estudando para concurso, a primeira vez que eu comecei a estudar, e agora já são 3 para 4 anos. Todo esse projeto, todo esse caminho, né, eu utilizei diversas técnicas de estudo, diversas formas, diversos horários de estudo também, que além de quantas horas eu devo estudar, também uma grande coisa que influencia é quando que eu devo estudar. De manhã, de tarde, de noite, qual que é o melhor horário para estudar? Qual é o horário que eu consigo me concentrar melhor? Ó, o Maurício do Carmo aqui, boa tarde, Maurício, tamo junto, né? Aí fazendo a participação com a gente, muito alegre em ter você aí no sábado, também estava conosco. Então, horário, né? Tudo isso é uma dinâmica. Então, a primeira questão que nós temos para ver quantas horas você estudar, que não é um número fechado, mas com experiências de altas horas de estudo, tá? Então, eu acredito muito assim, você tem uma capacidade de absorção de matéria, você tem uma capacidade de manter um ritmo de estudo, tá? Temos várias constantes e variâncias, né? Você tem a capacidade pessoal de cada indivíduo de alcançar um nível de horas de estudo. Nós temos a capacidade de manter esse nível de estudo durante um determinado período de tempo. Então, veja, você tem a capacidade sua individual, ou seja, eu, Marlon, sou diferente do Maurício, que é diferente do Marcelo, que é diferente da Bárbara. Cada um tem uma capacidade onde o rendimento dele atinge o pico máximo. Tá? Então tem essa capacidade individual, além do que tem a capacidade de eu, Marlon, conseguir manter o maior número possível de tempo estudando a determinado tipo de hora. Tá? Então por isso são algumas variâncias que a gente tem para decidir
hoje, qual que é o nível satisfatório de estudar? Qual que é o nível que eu posso estudar? O quanto que eu devo estudar? Uma questão que você tem para responder, por exemplo, né, esses pontos individuais que eu estou trazendo, é também qual que é o planejamento que você tem hoje de concurso para que você possa manter os seus estudos. Normalmente, tá, o concurseiro ele é reativo. Tá? Ele é reativo. E essa é uma das grandes falhas, né, que nós temos como concurseiros quando a gente entra num projeto ou num plano de estudar, que é nós sermos reativos de acordo com a situação. Nós temos que ter um planejamento e não reativos. Tá? Ó, o João Cunha, boa tarde, João, seja muito bem-vindo ao programa, né? Essa tarde aqui de sábado, estamos juntos. Então essa reação, porque o que acontece? Normalmente eu vejo isso também, teve uma época que eu orientava, tá? Eu fiquei uns 2 anos ali de 2011 a 2013, logo que eu assumi como oficial de promotoria, auxiliando pessoas em outros concursos. E eu via muito isso. Quando sai um edital, a pessoa se motiva a estudar, né? E normalmente o que nós sabemos? Que o edital é a ponta do iceberg, é o momento aonde que você vai dar o seu máximo, vai fazer tudo para passar. Mas o edital é a ponta de um projeto, né? É o toque final de um projeto que vem sendo trabalhado antes. Então a grande questão nossa de concurseiro é a gente trabalhar a mente nossa para que nós mantenhamos um ritmo de estudo adequado e suficiente para que a gente possa chegar num pós-edital, aí sim poder aumentar o ritmo de estudo, né? Então eu vejo como a gente é muito reativo, talvez você hoje não esteja estudando aquilo que é suficiente, aquilo que você poderia estudar. E você se mantém aí, né? Como não há um edital, o seu planejamento está ali. Eu tenho planejamento, por exemplo, vou fazer o concurso do INSS. Se eu estou focado nesse concurso, eu não tenho ainda uma data do INSS. Então, durante esse período, a questão de você conseguir se motivar para cumprir umas horas de estudos é mais difícil, porque o seu cérebro, ele trabalha contra você. Qual que é a questão que ele trabalha contra você? Que ele joga o tempo inteiro, olha, não, temos edital, o concurso não está tão próximo, agora não vou me matar tanto porque vai chegar no momento que vai ser necessário e aí sim eu vou estudar mais horas, aí eu vou conseguir sim me dedicar o tempo todo para o concurso. Então, o nosso cérebro vai se auto-sabotando nessa questão da gente não render ao máximo. Tá? Então, essa é uma das grandes questões reativas que o concurseiro é. Então, a primeira dica que eu dou para qualquer um que vai entrar no mundo dos concursos ou que você esteja estudando é essa questão de você poder parar e avaliar o quanto reativo você tem sido. Ou seja, o quanto você tem focado, né, em estudar com editais abertos. Tá? E isso entra como uma dopamina no corpo, é como exercício físico, tá? Basicamente é isso. Sai um edital, você se entusiasma, você faz a prova, né? Você vai com aquele entusiasmo, não, vou estudar porque tenho pouco tempo, você estuda para aquele edital, passa aquele edital, você não consegue estar entre os aprovados, você se frustra, né? Porque na verdade você acabou indo para esse projeto só depois, ou você começou a estudar mesmo depois que saiu o edital. Você se frustra, baixa adrenalina, você fica ali tentando recuperar as forças para estudar, você não volta a estudar da mesma forma que antes, estava no edital, e aí você fica naquele ciclo. Aí você espera um novo edital, sai o edital, você ganha motivação, pode ser que dessa vez é a vez que eu vou conseguir, entra no ciclo, cai de novo, e aí você não mantém uma rotina de um estudo suficiente. Você mantém picos de reta final que tomam muito e sugam muita energia, né? E você acaba depois do edital caindo lá embaixo. Então você fica tipo assim, né? Vai, desce, vai, não chega nunca ao chão, né? Que seria a desistência do concurso. Mas você nunca mantém uma rotina mais plausível, que seria de se manter aqui em cima, né? Que não for, porque ninguém aguenta também, essa é uma questão, né, biológica e mental, ninguém aguenta aqui, ó, pós-edital, o tempo inteiro lá em cima, no topo, né? Você não consegue, você entra, uma hora você vai cair e mentalmente você não vai dar sequência aos concursos. Então, por isso é muito importante você encontrar esse meio campo de equilíbrio aqui, que você consiga alcançar um tempo de estudo, que depois no pós-edital você consiga subir e manter, e depois no passando o edital você volta a um nível adequado, mas nunca voltando lá embaixo, né, para poder depois se enganar e trabalhar 3, 4 meses desmotivado, sem dar o seu máximo. E a questão toda é você dar o seu máximo de estudo, né, dar o seu máximo de estudo de acordo com o seu corpo, de acordo com aonde você se ambienta melhor para poder estudar. Então, a primeira dica que eu dou é essa, né? A gente tem esse período pré-edital, período pós-edital, né, e o planejamento. Então, o concurseiro, né, que quer entrar nesse mundo aqui, que realmente, olha,
quero ir para concurso, né? Com um projeto de vida. Eu vou ter o quê? 5 anos para fazer isso? Vamos colocar como uma faculdade? Eu acho que concurso é muito isso, tá? Se você entrou, muita gente entra assim, saiu que nem a Caixa Federal é o concurso mais enganador do mundo, né? Muita gente pensa que é concurseiro. Eu acredito que você que está nesse universo, assim como eu, você sabe, como eu vejo, que aparece pessoas que você nunca pensou na vida que ia fazer um concurso, né? Aparece querendo fazer o concurso da Caixa Federal. Por quê? Porque a mídia joga, né? Olha, concurso da Caixa. Todo mundo sabe onde é que é a Caixa Federal, todo mundo sabe onde é que é o Banco do Brasil. Então muita gente quer fazer o concurso. Compra lá sua apostila, na época que não tinha online, o pessoal ia lá, comprava nos correios a apostila e estudava para tentar fazer o concurso da Caixa, daí via que era meio complicado, né? Porque quem vai fazer o primeiro concurso começa a ver as matérias, não, mas isso aqui é complicado, né? São poucas vagas, eu vou ter que ser o cara para passar, e a pessoa desiste. Então tem muitos concurseiros que surgem, né, com essa jogada aí que tem de soltar na mídia um concurso desses, e já morre, né? O concurseiro, já nasce um concurseiro morto, porque ele não tem ideia de que é um projeto de vida. Que ele pensa que em 3 meses, né, ele vai mudar a sua vida. Em 3 meses eu vou passar na Caixa e vou mudar a minha vida. Cara, pode acontecer? Pode, mas são exceções à exceção que conseguem esse nível, né, de desempenho, de aprovação, de motivação para fazer todo o edital da Caixa aí em 3 meses. Então são pessoas diferentes, né? Agora, um concurseiro normal, como eu me coloco também como um concurseiro normal, a gente entra nesse mundo como um projeto de vida. Ao J. Vitor RD aqui, boa tarde, seja muito bem-vindo, vem fazer parte da família Mr. M dos concursos. Não esquecendo que você deixe seu like, se inscreve no canal, né? Tentar fazer aqui todo sábado, vou fazer todo sábado e tentar com isso também agregar mais pessoas aí para estar fazendo parte da família, né? Muitas vezes eu tenho feito gravações, eu falo muito de notícias de concurso. E nesse programa da Rota Aprovação, eu quero compartilhar realmente a experiência de concurso de todos esses praticamente 20 anos aí que eu vivo nesse mundo, tá? TJ Paraná parece estar mais aquecido que o TJ Rio Grande do Sul. Essa é uma grande questão, tá, Vitor? Eu também acredito, tá? Porque o TJ Paraná está vindo à tona, né? Está vindo à mídia toda hora essa confirmação do concurso, tá? Então, olha só o que eu digo, falando para vocês. Inclusive, quem passar no TJ Paraná, eu acho que dificilmente vai escolher o Rio Grande do Sul pelo nível salarial, tá? É um dos maiores salários tribunais de justiça do Brasil, né? R$ 7.500. Aqui no TJ tá pagando mais ou menos, acho que é R$ 4.000 a R$ 4.500 o inicial, deu uma baixada com o novo plano de carreira. Então, você entra ganhando 4.000, tudo bem que tem uma gratificação que é legal de 1.200, tem alguns que tem de 3.000, mas eu garantido assim, eu acho que talvez você consiga um jack civil na cidade menor, então você vai ganhar seus 4.500 mais uns 2.000 talvez em gratificação e mais jack civil. Vamos colocar assim, plano de carreira aí, né, pode crescer, mas o TJ do Paraná você já começa ganhando esses 7.500, né? Claro que, e o ticket de alimentação é o mesmo, deve ser 1.200 também. Então, eu acho, né, respondendo a pergunta do J. Victor aqui, né, só pra gente pontuar que eu já vou continuar falando dessa experiência de horas de estudo, de que o TJ Paraná sim está mais aquecido, mas eu não esqueço, cara, o TJ Rio Grande do Sul é aquele concurso que você pode se manter estudando, é uma matéria muito mais memorização, leis daqui do Rio Grande do Sul, que dá para você conseguir tirar aí no pós-edital, você estudando para o TJ Paraná. Então, possivelmente você vai ter dupla chance, né, tanto TJ Paraná quanto TJ Rio Grande do Sul esse ano, tá? Meu chute aqui do TJ Rio Grande do Sul é que saia no segundo semestre, tá, com o edital aí beirando o final do ano, com prova no início do ano. Eu acho que esse planejamento, como não vão fazer para nomear esse ano, eu acredito que vão nomear no ano que vem, tá? João Cunha, a ordem deve ser TJ Santa Catarina, TJ Paraná e TJ Rio Grande do Sul. Exatamente. Lembrando que todos esses TJs estão com horário, eu acho que do meio-dia 7, né? O Paraná não tem confirmação, mas todos trabalham no meio-dia 7. Inclusive a nossa promotoria, nós estamos em período experimental aqui no Rio Grande do Sul também, trabalhando no meio-dia 7. Tá? Até por isso eu estou conseguindo fazer o jornal Mr. M News todo dia às 8h37 da manhã, porque o meu começo do trabalho é ao meio-dia. Tá? Mas é isso aí, cara. Olha só, aqui no Rio Grande, na região sul, né, João Cunha, aqui, G. Vitor, tem uma sequência muito legal de você estudar para esses concursos. O que eu digo aqui, já entrando nessa questão de motivação, tá? Olha esse planejamento que você tem para a área de tribunal. E hoje, tá? Hoje, tribunal, área de controle, área fiscal, área bancária, você não pode estar no limbo das pessoas que não estão motivadas a manter uma hora regular de estudo para concurso. Então, hoje você tem que estar no seu máximo do seu potencial, tá? Hoje, dia 16 de março de 2024,
O ambiente está propício para você estar usando do máximo do seu potencial em horas de estudo. Porque você tem, só aqui no Rio Grande do Sul, 3 concursos muito pontuais que você, estudando em alto nível, você tem uma grande chance de aprovação. Não é só aqui que acontece, nós temos TRT, nós temos TSE eleitoral, nós temos vários concursos. Hoje você tem que cuidar para não entrar na onda errada. Então por isso é muito importante seu planejamento de quais concursos você vai fazer, quais matérias correlatas para você continuar estudando. Então aqui, vamos começar. Quantas horas eu devo estudar? Meu planejamento de estudo, quanto que eu suporto? Então pode ser por tentativa e erro, talvez você já esteja estudando, né, para concurso há algum tempo. E a partir disso você já consegue visualizar, né, como que está a dinâmica para você conseguir bater essas horas. Tá? Por exemplo, você só estuda. Se você só estuda, você tem uma dinâmica totalmente diferente, aonde que né, no meu caso, eu conseguia fazer isso, e eu aconselharia a você usar as horas de estudo como o teu trabalho. Se você não estuda, se você não trabalha, você só estuda. E se você só estuda, o seu trabalho é seu estudo. Então, quantas horas nós trabalhamos por dia? 8 horas. Ah, eu sei, tá? Tem muita gente que diz que é impossível você estudar 8 horas. E, novamente, eu estou colocando. Você trabalha 8 horas sem parar sentado no seu trabalho, né? Deixa eu só ver aqui, que é propaganda, estão ligando, tá? Você trabalha 8 horas sentado sem parar no seu trabalho? Não. Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. 8 horas de estudo não quero dizer que sejam 8 horas líquidas. Tá? Mas há uma dinâmica de trabalho e de estudo que você vai utilizar quando você só estuda e não trabalha. Então, o primeiro caso aqui, até passando para vocês, então comigo agora, estou passando das pessoas que não trabalham. Depois eu vou colocar situações diferentes. Quem trabalha, né? Quem trabalha e estuda a universidade também, então essas situações que são diferentes, que eu também tive um tempo acontecendo essas diversas situações. Você solteiro, você casado, você em diversas situações a hora de estudo. Então, mas nessa situação que, novamente eu digo, você que só estuda, talvez tem gente que só estuda e consegue render 4 horas. Aí eu te pergunto, posso estar sendo assim muito duro, mas te pergunto qual é o grau de comprometimento que você tem com o seu sonho de ser um servidor público se você não consegue manter uma rotina que seria a mesma de um trabalho que você trabalharia 8 horas. Então, essa é a grande questão. Eu me comprometeria, por exemplo, se um trabalho eu entro e vou trabalhar das 8 ao meio-dia, ou das 9 ao meio-dia e depois da 1 às 6 da tarde, fazendo 3 horas de manhã e 5 de tarde, eu acho muito viável que você consiga fazer isso nos estudos. E aí a grande questão que eu sempre faço de estudar, quando eu estudo períodos de 3 horas, 4 horas, é de você verificar como que é o seu corpo. Como eu disse, no trabalho você não consegue render 8 horas direto. Você para, toma um café, né? Termina uma tarefa aqui, troca para outra tarefa. Veja que é isso que a gente faz. Eu não sei, eu trabalho na promotoria, eu faço ofício, atendo balcão. Então você faz várias dinâmicas. Então acaba sendo um serviço diferenciado que você trabalha 8 horas, né? Mas não o tempo todo. E a mesma coisa o estudo. Você vai se programar, essa é a grande questão. Você vai se programar, você vai estudar 3 horas de manhã. Vamos colocar assim, que seja 3 horas de manhã. Eu prefiro render 4 horas de manhã, tá? Ó, está certíssimo. Sem seriedade, nunca avançar. Comprometimento. Isso aí, tá, J. Vitor? Perfeito. É o comprometimento, é o quanto de comprometimento a gente quer. Então, eu dividia entre 4 horas de manhã e 4 horas de tarde. Então, 8 ao meio-dia, descansava 2 horas, almoçava, e das 2 às 6, né? Poderia fazer isso aqui. E aí você faz o estudo dinâmico. Então, claro, das 8 ao meio-dia, tomava com meu café, levantava cedo, ia lá, começava meus estudos, dividia o que eu iria estudar. Eu sempre gostei de estudar, assim, uma matéria de uma vez, por exemplo, 3, 4 horas. Eu não gosto, é o meu sentimento. Eu já fiz de estudar 1 hora cada matéria. Mas eu prefiro avançar e ter um entendimento de toda a matéria de uma só, para depois ir para outra, por exemplo. Então eu faço 2 horas, no máximo, no mínimo eu divido em 2 horas. Eu faria 2 horas de português, 2 horas de matemática de manhã. Fechou, de tarde mais 2 horas de português, mais 2 de matemática. Ou talvez poderia dividir, eu dividiria até também as 4 horas de português e 4 de matemática, por exemplo. Tá? É algo que eu fazia. Tá? Eu gosto de fazer isso num dia de estudo. E claro, nessas 2 horas, como que eu procedia? Então eu levantava, marcava lá, estudava 50 minutos, sempre fiz isso, tá?
por mais que não existia a técnica Pomodoro, sabe quando que eu comecei estudando assim? Para o primeiro concurso que eu passei, né? Depois que eu larguei, que eu era goleiro de futebol, tá? Fui goleiro dos juniores do São Caetano, depois fui pro Olímpia, São Paulo, depois fui pro Lençóis Paulista, São Paulo, né? Joguei em Assis também, esse interior de São Paulo, perto do Paraná, sou natural de Passo Fundo, mas depois que eu larguei futebol, aí eu pude me dedicar aos estudos. Então, o meu trabalho não era mais futebol, meu trabalho era estudar. E ali eu utilizei exatamente isso, de estudar 8 horas, né? Dessa forma. Então, estudava, aí 50 minutos, eu já utilizava isso, estudava 50 minutos e descansava 10 minutos. Então, era 50 minutos focado naquela matéria que eu escolhi. Ó, eu fazia uns 50 minutos de matemática, descansava 10 minutos, né? Aí tomava um chá, um café, alguma coisa, né? Comia. Ou até, vou ser sincero para vocês, tá? A minha mente ficava tão pesada de estudos, às vezes, que às vezes eu colocava 10 minutos lá numa TV só para passar uma propaganda para você sair daquele ambiente, né? Para mim era isso que dava a vontade de voltar a estudar, é sair aqueles 10 minutos do ambiente de estudo. Então, eu me desconcentrava. Então, era 50 minutos, porque o cérebro é assim, né? Inclusive, ele fecha 50 minutos ali, ele entende começo e fim, e o meio fica meio nublado. Então, por isso que é importante você não fazer horas direto. Se você estudar 3 horas direto, sem parar de estudar, sem levantar 10 minutos, tomar um café, alguma coisa, dificilmente o seu cérebro vai ter o mesmo aproveitamento do que você partilhar em 3 horas de 50 minutos. Tá? Então, essa é uma dica que não sou eu que dou, mas é a própria ciência, né, do estudo, neurologia, e diz isso, né, que é muito melhor, o cérebro consegue muito mais absorver ideias dessa forma. Então, 50 minutos, 10 descanso, 50 minutos, 10 descanso, essa é a forma que eu fazia, né? Aí na segunda hora, por exemplo, se eu estudava matemática, vamos dizer, estudava 50 minutos, aí eu tentava começar a segunda hora já fazendo alguns exercícios para retomar aquela primeira hora que eu estudei. Então aí na segunda hora praticamente eu já não conseguia, né? Fazia tipo 20, 30 minutos de exercício, daí ia para mais 30 minutos começando a estudar outra parte da matéria de matemática. E assim eu ia, daí depois eu ia para português, né? Então os primeiros concursos que eu fiz, né, que eu cheguei a fazer tribunal, mas depois eu caí mais para os concursos administrativos, que é o que abriu mais, Correios, banco, né, prefeitura, porque prefeituras tinham várias prefeituras, eu queria ser aprovado na época, consegui o cargo público, eu queria muito um concurso escada, então eu fazia essa dinâmica de estudar muito português e matemática e ir para a legislação do município que caía. Então, a minha tríade era português, matemática e depois entrou informática. Então, português, matemática e informática e legislação, né, os direitos do município praticamente. E depois também comecei com constitucional administrativo. Basicamente, essas matérias que me levaram às minhas primeiras aprovações, né? Constitucional, administrativo, informática, português e matemática. Essas 5 matérias te possibilitam você chegar num grau de estudo, né? De passar em prefeitura, passar não no concurso bancário, você tem que ter mais, né? Matemática e outros, matemática financeira e conhecimento bancário, mas te leva até preparado aí para encarar concursos pós-edital. Então essa dinâmica que eu fazia de manhã, eu almoçava depois 2 horas, olha só o interessante, né? Você faz 4 horas, que nem eu fazia, depois 2 horas de descanso, né? Almoço e tudo, e voltava para o meu trabalho, que era estudar, com mais 4 horas de tarde dessa mesma forma. Uma ideia legal também que você pode fazer é a sua segunda, ó, estudou 50 minutos, parou 10. Aí você vai estudar a segunda hora, depois fazer um intervalo maior, talvez para estudar mais 2 horas. Então você pode fazer isso também, se adaptar. Olha, você estuda 2 horas com pausa de 10 minutos, 50, 10, mais 50. Depois você para 30 minutos, né, para começar a terceira hora. Aí com isso você consegue, se você tem dificuldade muito, né, de ficar sentado, né, do ambiente de estudo ali, de você cansar fisicamente de ficar sentado e cansar os olhos e a mente, então você pode fazer um segundo intervalo de 30 minutos. Então assim que eu fazia, ia vendo, né, se dava eu tocava direto, fazia só 10 minutos, se estava mais complicado fazia 30, ia almoçar 12:30 até as 2, dava um intervalo menor aí de almoço e voltava às 2 horas e fazia até 6 horas e ficava com a noite para eu descansar como fosse um serviço, daí de noite eu descansava, né? E assim eu levei praticamente 6 meses, 7 meses aí antes de sair o concurso, que daí eu consegui a aprovação, né? Que foi quando eu já não mais trabalhava, né? Que eu consegui a aprovação na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E, cara, foi um concurso muito concorrido, só que eu já vinha de alguns concursos que eu tinha feito tribunal,
né, regional federal, tinha feito dos Correios, que fiquei por pouco, né? Na verdade, eu acho que eu fui chamado, mas na época eu não sabia que tinha cadastro reserva. Era uma vaga, eu fiquei em segundo. Então, provavelmente, nos 4 anos me chamaram. Correio, TRF, fiz CREA, agente fiscal do CREA, fiquei em 10º, eram 2 vagas. Depois eu fiz também uma prefeitura que eu não consegui fazer a prova, e o do CREA foi anulado, eu tive que fazer 2 vezes, estudar 2 vezes para o mesmo concurso. Aí chegou com o momento que eu já estava, né, estudando 1 ano e meio, e daí eu resolvi. Eu estava, olha só como que foi o meu início de concurso, tá? Eu era um jogador de futebol, era goleiro, né? Estava jogando no time do Olímpia, interior de São Paulo. E daí naquele período eu comecei a virar minha vida para concurso público. Ali eu comecei a estudar porque estava difícil, futebol, salário atrasando, né? Eu não via futuro, não via aumento de salário, patinando, né? Estava em times aí de 3ª divisão em São Paulo, então acabei vendo no concurso uma forma de estudar. Então eu tinha muito treino físico de manhã e de tarde, né? Um treino de jogador, e de noite eu estudava. Aí pro último concurso que eu fiz esse trabalho que eu falei para vocês, eu larguei completamente. Então o futebol foi uma decisão minha, né? Eu cheguei a um ponto que eu disse, olha, não tá dando, não vou mais um ano jogando futebol. Eu decidi em 2001, né? Em 2001 abandonei o futebol para somente estudar para concurso. Foi uma rotina de 6 meses estudando 8 horas por dia, né? E como eu disse, para mim foi suportável esses 6 meses, porque para mim era um trabalho. Então eu trabalhava em casa estudando para concurso, descansava à noite. Aí sábados eu também usava, tá, o sábado para estudar. Então eu fazia aí no mínimo umas 4 horas no sábado e também domingo umas 4 horas, tá? Hoje eu não estudo mais domingo, eu deixo o domingo para descansar nos concursos, mas na época eu utilizava também estudar no mínimo umas 4 horas, fazer questões, sabe? Eu acho muito legal você pegar o sábado e domingo para fazer questões, tá? Tem alguns métodos também que eu vou falar mais para frente sobre essa questão de você inverter, utilizar sábado e domingo para estudar bastante e os outros dias para estudar menos, tá? Mas isso aí mais para frente. Então eu fazia isso e foi isso que eu fiz durante 6 meses que me propiciou, né, tá muito bem em português e matemática aí na legislação do município de Porto Alegre, assim. Aí quando saiu o edital do município de Porto Alegre, eu tive 3 meses para estudar toda a lei, né, do município de Porto Alegre, e acabei aí ficando, eram 33 mil candidatos, eu fiquei em 13º lugar, eram 90 vagas, então foi o primeiro concurso que eu passei dentro das vagas aí. No final, eu fiz a prova, acho que foi em maio ou junho, tá, e o resultado saiu em julho, o resultado, e a homologação em setembro, tá? Em setembro que eu consegui a aprovação nesse concurso, que foi o primeiro concurso que eu fui nomeado, inclusive, então, que foi, a nomeação saiu em março de 2022. Então foi aquele período que 2002, então foi o período de 2001 que eu abdiquei, né, só para estudar, abdiquei do futebol para estudar, que eu consegui aí dar um foco, se bem que eu estudei ainda jogando futebol, como eu disse para vocês, foi o ano 2000, tá? Eu comecei a estudar para concurso no ano 2000, então foi 1 ano praticamente, foram 2 anos, né, e 3 meses até eu ser nomeado, estudando para concurso público, né? Menos e mais tempo. Então, essa técnica que eu disse para vocês aqui, né, é o que eu falo para você que só estuda e não trabalha. Agora nós vamos entrar naquele outro ponto. Então, olha só, eu acho sustentável, tá? Por mais que eu sei que tem gente que não consegue render, talvez você deva começar diferente, tá? Agora minha dica aqui. Então, se você não acha que não dá 8 horas, então você começa com 2 e 2, tá? 2 de manhã, 2 de tarde. Fechou 4. Depois você aumenta 2 horas e meia e 2 horas e meia. Aí você fechou 5, tá? Resolver questões antes de dominar toda a matéria ou só depois de ter um bom domínio? Boa pergunta, J. Vitor. Vamos abrir o parênteses aqui antes da gente entrar. Só para terminar isso aqui, então. Começa com 2 horas e meia, 2 horas e meia. 3 horas de manhã, 3 horas de tarde. Até que você vai chegar a 4 horas e 4 horas. Então, para você que não trabalha, a minha dica é essa. Se você não trabalha, então começa essa dinâmica de estudar 2 horas e meia de manhã, 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, depois 2 horas e meia, 3 e 3, até chegar às 8 horas, que é o trabalho, né? O trabalho que qualquer um trabalha 8 horas por dia. Então, eu acredito que é muito viável você trabalhar dessa forma e conseguir chegar nesse ponto, tá bom? Agora vamos responder essa pergunta que é interessante, tá? Resolver questões antes de dominar toda a matéria ou só depois de ter um bom domínio? Essa é a grande questão, tá? Que muita gente, o que acontece? O teu cérebro também, ele te sabota. Porque resolver questões é você provar que você tem o conhecimento. E muitas vezes isso te faz se sentir inútil, né? Se sentir com papel de bobo, porque você estuda a matéria,
aí você não tem um bom domínio da matéria, você vai resolver questões. E o que acontece? Você tem um grande número de erros. Esse grande número de erros, quando não é assimilado pelo cérebro, te leva a desmotivar e achar que você está no caminho errado. Então, essa é a grande questão que nós temos hoje, assim, como que está o seu cérebro? Você está preparado para resolver as questões sem ter um bom domínio e ir mal nessas questões? Né? Se você estiver preparado e sabendo que é um processo resolver questões e não é o destino, novamente, resolver questões é um processo e não é o destino, tá? O destino é a sua aprovação, projeto final. O processo da sua aprovação é longo, tá? O processo vem com estudo, vem com questões, vem com provas e provas e provas e provas, até que você consegue o resultado de estar dentro das vagas em algum concurso. Então, veja só, essa parte de resolver questões é apenas um pequeno processo de toda uma engrenagem maior, tá? Então, por que eu digo isso? Se eu prefiro preparar o meu cérebro, eu tinha tempo que eu não gostava de fazer simulado também, porque o simulado me levava a crer que eu estava muito mal, né? Se eu não acertava as questões. Então, tem muitos e N fatores que você pode te levar a desmotivar aí nos simulados. Mas eu prefiro, o que você prefere, assim, você andar no escuro e chegar lá no dia da prova e realmente ver que você está muito mal? Ou você poder realmente ter a resposta em algumas questões, em alguns simulados, que dá tempo de você refocar a sua rota de aprovação para a rota correta, né? Então, por isso, assim, o que eu digo para você? Tem pessoas que dizem para fazer questões para depois estudar. Isso eu não faria, né? Você não tem nenhum conhecimento da matéria, nada, e já vai fazer questões. Aí você acaba forçando o teu cérebro a algo que realmente não é proveitoso. Mas tem gente que acha que tem que ter um bom domínio da matéria para você começar a fazer questões. E na verdade eu acredito que não, tá? Eu acredito que no momento que você faz a matéria, tá? Você estudou aquele conteúdo, você já entendeu, nunca viu o direito constitucional, você já leu, já entendeu lá que tem os artigos 5º, fala do direito do homem, da mulher, né? Fala de algumas questões de mandado de segurança, sabe as datas, talvez você leu, você não entendeu direito aquilo lá. Você não tem o domínio de realmente, o habeas corpus em tal e tal situação, o data em tal situação, né? O habeas data é mais complicado, às vezes que tem algumas pegadinhas, e daí você fica com aquilo lá, você estuda de novo e acha que tem o domínio da matéria, mas se você não vai para a questão, você não sabe o que é cobrado. Então, para mim, você não precisa ter um bom domínio, você tem que apenas ter um conhecimento daquela matéria para começar a fazer questões. Claro que, olha só, o nível é inversamente proporcional. Quanto mais domínio, veja só, quanto mais domínio eu tenho da matéria, mais eu posso me dedicar somente a questões. Tá? Até que chega ao ponto que praticamente se eu fizer só questões da matéria, eu consigo ver aquilo que eu não tenho, que eu não aprendi, e que eu posso corrigir pontualmente. Então, porque eu tenho um domínio muito grande daquela matéria. Então, quanto mais domínio, eu faço mais questões. Mas não quer dizer que eu, com apenas o conhecimento, eu não deva fazer questões. Eu acho que é muito apropriado você tendo conhecimento da matéria, seja constitucional, seja direito administrativo. Você estudou lá, né, os poderes, né, da administração, sei lá, o poder hierárquico, o poder de polícia, você estudou? Cara, vai para as questões e vai sim realmente, né, resolvendo questões, porque ali você entende como que é cobrado isso em concurso. Tá? Então é muito importante isso, resolver as questões tendo conhecimento. Para mim não precisa ter domínio da matéria, mas tem que ter o conhecimento, tem que ter estudado. Tá? Aí, claro, você vai fazer as questões sempre na mente que é apenas um processo. Você vai mais errar do que acertar. Entende? Então você vai como um processo, e como um processo, a partir daquilo ali você entende, mas vou ler, você vai estudar novamente a matéria e você vai começar a entender, nossa, isso aqui é assim, tá dizendo, porque eles vão cobrar desse jeito lá nas questões. Então eu vou ficar atento à forma como é cobrado o assunto do que eu estou estudando. A banca tem cobrado dessa forma, aí você começa a ver os detalhes do que a banca cobra. Então, por isso que é importante você resolver questões. E mais importante ainda é você também planejar, olha só, é uma história de planejar, né, a nossa vida de concurseiro. Você planejar as questões de acordo com a banca que você vai fazer o concurso. Eu vou fazer Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Qual a chance que nós temos, tá, de Polícia Federal ou Rodoviária Federal não ser outra banca que não a Sebrasp? Nos últimos 15 anos só foi a Sebrasp, 20 anos. Então, praticamente você já tem a banca que você vai se dedicar. Então não adianta eu conhecer o que a FGV vai cobrar. Gente, novamente, se eu estudar, fizer questões da FGV
para estudar para a Polícia Federal, eu vou ter um desempenho aí 20% menor do que eu teria se eu estudar focado na Sebrasp, é totalmente diferente. Entendeu? Então isso aí te tira da aprovação, porque você está estudando para questões que não vão cair assim. Então por isso, nós somos treinados para o quê? Para passar em concurso, mas é resolvendo questões. Não é sabendo o conteúdo. Você pode saber muito conteúdo, mas se na hora das questões você não saber resolver as questões, não vai adiantar nada todo o conhecimento que você tem. Então é os dois andando junto, né? Conhecimento com resolução de questões. Então para mim essa resposta aqui do J. Vitor a gente responde dessa forma. Tendo conhecimento, pode fazer questões. E quanto mais você aumenta no domínio, mais você pode direcionar para questões, até chegar a um ponto que você talvez não precise mais rever a matéria e apenas rever sim, mas não precise mais estudar aquela matéria, apenas fazer questões, tá certo? Fechamos então aqui quantas horas estudar para quem não trabalha, né? Só estuda, tá? Então eu acho, novamente, eu acredito fielmente que qualquer pessoa consegue estudar 8 horas com intervalos, com relaxamento, que nem um trabalho. Um trabalho de 8 horas que você vai se dedicar líquido, não vai dar esse período, tá? Mas são 8 horas bruta. Esse é o nosso trabalho, é trabalhar com as 8 horas brutas, tá? Claro que você não vai ficar também, fazer um trabalho de 8 horas e você trabalhar 4 horas, né? É só ficar só conversando, batendo papo e trabalhar 4 horas. Aí não é trabalho, né? Aí você tá roubando no emprego também. Mas vamos lá, gente. Vamos agora para quem, então, trabalha e entrou para essa vida bandida de concurseiro agora que tem que estudar, né? Então, qual que era a minha dinâmica? Tá, eu tinha uma rotina diferenciada, porque como eu era jogador de futebol, era goleiro, né? O jogador de futebol é uma coisa, agora goleiro é o que sofre, que chega meia hora antes e sai meia hora depois. Minha rotina de manhã, então, vou falar para vocês. O primeiro concurso que eu fiz foi para o Tribunal Regional Federal. Eu nunca vi direito na minha vida, tá? Mas eu abracei. Eu vi o salário na época, então o salário, assim, era esse salário de técnico aí, 7, 8 mil reais, tá? Eu não vou dizer que eu não ganhava mal na época, eu ganhava aí em torno de 4 salários mínimos, então dava uns 4 mil reais, quase 5 mil reais, vamos dizer, que eu ganhava quando eu recebia, né, quando eu atrasava o salário. Mas eu vendo possibilidade de ganhar o dobro, trabalhando num lugar com todo mês salário certinho, sem atrasar, num ambiente bom, né, concursado, com emprego estabilizado pro resto da vida, foi aí que eu abracei a vida de concurseiro. Eu decidi que eu era goleiro, então eu continuei lá em Olímpia, né? Um grande abraço para Olímpia. O estádio lá é muito maravilhoso, o estádio do Olímpia, cara, muito bonito lá. Não sei qual divisão até está Olímpia hoje, mas é muito legal, é uma cidade muito quente também. E aí eu comecei a estudar para a prova do Tribunal Regional Federal quando eu morava em Olímpia. Qual que era a dinâmica que eu fazia? Bom, gente, então como eu disse para vocês, eu trabalhava, era goleiro. Levantava às 7h30, nós íamos tomar café, então chegava no estádio às 8 horas, tomava café lá, e às 8h30 ia pro vestiário, aí trocava roupa, colocava roupa de goleiro, e 9 horas eu estava em campo. Então o treino era das 9 às 11h30 todo dia, tá? E como treino de jogador é um treino muito físico, realmente assim, ó, de segunda até quinta-feira é pegado, então na quinta de tarde para sexta, que é coletivo, que daí vai chegar o jogo do domingo, que é mais tranquilo, mas o resto é muito pegado. Então a gente treinava de manhã, muito exercício físico, daí almoçava no estádio, ia para casa, 1h30 estava na casa dos jogadores, nós morávamos em 20 jogadores, não, era menos porque tinha uns casados, eram uns 15 jogadores que nós morávamos numa casa, tá? Aí cada um dormia em 2, 3 cada quarto, e eu optei eu tinha uma sala separada, era uma casa grande, tinha uma sala menor. Eu escolhi aquela sala porque eu poderia dormir sozinho. Foi isso que eu fiz. Então, minha rotina era chegar, né, depois do almoço, aí eu descansava, tá? Então, chegava 1 hora, eu dormia da 1 até as 2h30, porque fisicamente você está esgotado. Então, eu dormia até as 2h30, acordava e ia pro treino de novo. Aí, treinava das 3 até as 6 da tarde. Então, olha só que rotina cansativa fisicamente. Então, às 6 horas da tarde eu saía do treino, aí eu jantava no clube também. A gente morava, eram umas 4 quadras do clube, a casa dos jogadores. Então eu chegava em casa depois da janta, que a gente jantava às 6h30, eu chegava 7 horas da noite. Então minha programação de estudo, ou seja, eu trabalhava, era meu trabalho ser goleiro de futebol lá do Olímpia, né? Então minha sessão de estudo era o quê? Era chegar em casa e começar às 8 horas. Então a rotina que eu tinha, e eu estava num ambiente nada propício para estudar, tá? Ser bem sincero para vocês, tá? Imagina, em 2000, alguém aí, né, eu tinha 21 anos na época, né, era goleiro lá no Olímpia, com um grupo de 16 jogadores, alguém que estava no meio de um grupo de jogadores começando a estudar para concurso público, né.
Então eu estava num ambiente que não era propício, todo mundo ali estava descansando, descontraindo, né, tocando um pagode às vezes aqui, escutando uma música lá, ou tipo, alguns saíam, né, pra cá, sair com as namoradas, ou com alguém que estava ficando na cidade. Então ou às vezes até fazia festa, eu tinha que sair da casa porque iam fazer uma festa, uma churrascada lá e tal, que ia levar gente para comemorar e tal. Então às vezes era complicado assim, porque eu não tinha meu espaço próprio, mas eu me virava da forma como dava. Então eu parava às 7, chegava na casa, daí dava uma ajeitada lá no meu ambiente de estudo e começava às 8 horas. Então a minha rotina de estudo pro Tribunal Regional Federal que eu utilizei foram 4 horas de estudo diárias, tá? Então eu todo dia, de segunda a sexta-feira que eu treinava, né? Sábado a gente treinava também, então eu tinha o sábado à tarde, então eu aproveitava o sábado à tarde, como eu só tinha 4 horas, e essa é a questão que eu fazia trabalhando. Então eu tinha 4 horas de rotina durante segunda a sexta, e no sábado eu tentava fazer umas 6 horas no sábado, né, e mais umas 6 horas no domingo também. Então essa era a minha rotina. Eu aproveitava domingo eu sou cristão, sou evangélico, eu sempre ia na igreja, então minha rotina aí de final da tarde era descansar também de tarde, então eu estudava de manhã e às vezes eu estudava, fazia questões de tarde, e daí de tarde eu já saía tomar um sorvete, alguma coisa assim, e depois de noite ia na igreja, né, recarregar as energias espirituais também, e daí segunda começava a rotina. E foram 3 meses assim direto, gente, eu fazia isso, né, e sempre com aquela pegada, 50 minutos por 10 de descanso, das 8 até a meia-noite. E uma coisa diferente que eu fazia, cara, eu sou muito de tomar leite gelado, uma coisa pitoresca, que eu tomo muito de leite, eu gosto de tomar leite gelado e eu gosto, e lá é muito calor, Olímpia, cara, é muito calor mesmo. Aí, tava no verão, o que eu fazia? Eu deixava um copo de leite, eu recarregava um copo de leite gelado e colocava na geladeira, um copo de vidro, não quebrava porque era só 1 hora. Então eu começava a estudar e colocava aquele copo de leite no congelador. E aí durante 50 minutos, acabava meus 50 minutos de estudo, eu ia lá na geladeira e tomava aquele copo de leite. Então primeiro intervalo 1 copo, segundo intervalo outro copo, terceiro intervalo, eu fazia no último para dormir 4 copos. Então eu tomava 200 ml, 800 ml, eu tomava 1 litro de leite por dia estudando, para você ter uma ideia. E para mim aquilo lá era uma recompensa. Então eu fazia 50 minutos, a minha recompensa era exótico, né? Bem exótico isso ali, eu também acho. Então a minha recompensa para eu estudar os 50 minutos era tomar um copo de leite gelado. Sabe quando fica assim, fica aquela casca de gelo, parece quase um picolé, assim, começando a formar um picolé no copo de leite? É isso que acontecia. Eu tomava ali esse copo de leite, 800 ml por dia, durante 3 meses, né? Eu não sei, mas pelo menos eu fiquei com um bom de cálcio, né? Meu corpo ficou com bastante cálcio durante aqueles 3 meses lá no calor de Olímpia estudando. Cara, e foi minha rotina, né? Eu estudei direito administrativo, direito constitucional, direito processual civil, todos os direitos que eu nunca vi. Eu li, né? Era muita leis, então eu memorizei as leis e eu fiz para o cargo de técnico, né? Que eu tinha o 2º grau, matemática e português, eu tinha um bom conhecimento, estudei matemática e português. E lá naquela época era vaga do TRF3, tá? Era por cidades, então era região Mato Grosso do Sul e São Paulo, e eu fiz para a cidade de Assis, que é onde eu estava morando antes de ir para a Olímpia. Eu acabei indo para a Olímpia, mas eu estava em Assis. Fiz a inscrição lá e acabei estudando em Olímpia, que daí a gente foi para o time do Olímpia lá e começou a pré-temporada. Então acabou que eu fiz esse concurso, eram 167, foi o meu primeiro concurso, e daí nesses 3, 4 meses eu consegui memorizar muita coisa, tá? E eu fazia, o que eu fazia, tá? Também dando dica. Eu pegava cartolinas, tá? E colocava as principais coisas mais importantes, principalmente português e matemática, fórmula, regras. Eu tinha a minha sala, era eu só que dormia lá, eu fazia cartolina e colava na parede. Então você entrava assim, tava ao redor, assim, tem uma parede inteira aqui que nem tinha isso aqui, tu entrava lá, tinha umas 5 cartolinas com alguma coisa da matéria, aqui na frente também. Aí eu fazia revisões, às vezes eu parava lá, assim, quando ia deitar de tarde, eu só dava uma olhada ali, já revisava alguma coisa, uns 10 minutinhos eu olhava as cartolinas e revisava os principais assuntos do que ia cair na prova, do que eu não sabia, né? E li bastante a questão e fazia uns resumos em cartolina também, né, para eu poder reler também. Eu fazia tudo em cartolina grande, eu sempre fiz assim meus resumos. E basicamente cheguei bem preparado para a prova aí, porque eu já tinha estudado aí uns 2 meses antes de sair o concurso, 2, 3 meses, e daí quando saiu o concurso eu consegui me dedicar 3 meses dessa forma aí, com 4 horas por dia direto e mais sábado e domingo, né. E acabei ficando em 7º colocado, tá? Na fase aí que era uma vaga para o TRF3, tá? Não fui chamado para esse concurso de Assis, tá? Não fui chamado, mas ali eu acabei com todo o esforço, por isso que eu acabei assim, com todo o esforço que eu fiz, eu acabei dizendo, olha,
nossa, eu estudei bastante, esses 3 meses valeu a pena conseguir ficar, né, classificado com uma nota mais ou menos, eu vou começar a estudar. E aí eu comecei a estudar para concurso. Então eu mantive jogando futebol no ano de 2000. Aí, no ano de 2000, do Olímpia, eu acabei indo para Lençóis Paulista novamente. Agora eu não recordo, teve mais 2 times que eu fui, né, no ano de 2000. E eu mantive os estudos. Ali, então, eu fiz o concurso para os Correios e agente fiscal do CREA em São Carlos. E aí eu fui aprendendo o concurso, né? Fui aprendendo o concurso. Tem alguma questão que eu vou contar as histórias depois, porque aí eu fiz em São Carlos porque é onde tinha menor concorrência. E deu certo. O outro concurso do CREA foi lá menos concorrido, tinha mais vagas, e eu consegui uma menor concorrência lá e não era tão longe de onde eu morava, né? Então fui a São Carlos fazer uma prova. Só conheço São Carlos fazer essa prova. E fiz do Correios, né, em Lençóis Paulistas, que é a cidade da minha noiva, que eu fiquei noivo lá em São Paulo, na cidade de Lençóis. Então eu acabei fazendo o concurso de Correio na cidade dela. E foi onde eu fiquei em segundo lugar, e era uma vaga. Então provavelmente eu fui chamado uns 4 anos. Mas como eu mudei de lá e não deixei endereço, porque naquela época não tinha, né? Ou você só tinha um endereço por carta, não tinha telefone, não tinha essas coisas não. Então basicamente tentaram me nomear e não me acharam, né, quando eu passei nos Correios. Então eu posso dizer assim, cara, eu fui praticamente nomeado nos Correios também, né, mas eu não sei quando que foi, porque, cara, olha, um concurso tem uma vaga de carteiro, 4 anos na cidade, tu acha que não vão chamar mais um? Acho que com certeza, até porque não é só na cidade, é região, né, região de Lençóis ali, então, beleza, então, a partir dali eu mantive essa minha regra de estudo, né, continuei estudando. Teve um concurso bancário, alguns que eu dei na trave. O do CREA eu também não consegui aprovação. Teve uma outra prefeitura que eu me inscrevi, não consegui fazer a prova, que anularam a do CREA, eu tive que fazer a prova do CREA e não fazer a da prefeitura. Mas eu mantive a partir dali, até eu parar de jogar futebol, sempre uma rotina de 3 horas por dia, tá? Então, pós-edital eu cheguei nesse ritmo de 4, às vezes 5 horas num dia. Quando dava, eu chegava às 7 até a meia-noite. E mantive uma sequência de estudo aí durante todo o ano, eu nunca parei, tá? Durante até eu conseguir a primeira nomeação, eu nunca parei. Então até eu tomar posse do cargo, eu tomei posse no dia 2 de abril de 2002, tá? Então 2 de abril de 2002, você pega, quando eu comecei a estudar foi final de 2000, basicamente ali, foi em julho para agosto de 2000, de 99? Não, 2000. Não, 2000. De 99 para 2000. Aí 2001 que eu larguei, exatamente. Então foi de julho de 99, né? Julho, agosto de 99, até eu ser nomeado, que foi dia 2 de abril de 2002. Então foi praticamente 2 anos e 3, 4 meses, né? Estudando direto, assim, para concurso, sem parar de estudar. Um dia você ficou sem estudar? Sim, teve assim um domingo. Hoje eu não vou estudar, beleza. Mas no outro dia eu já estava estudando. No mínimo 3 horas, 2 horas, acho que no mínimo 2 horas. Mas eu sempre tentei manter a rotina de estudar 3 horas por dia. E eu vi depois que eu assumi alguns concursos que realmente essa rotina de estudar 3 horas por dia me ajudou muito, assim, e vem muito ao encontro do que as pessoas faziam. Aí depois eu trabalhei para juiz, passou na Polícia Federal, depois passou para juiz, passou para oficial de justiça, depois para delegado da Polícia Federal, foi agente da Polícia Federal e depois passou para juiz estadual. E ele sempre disse, olha, eu sempre mantive uma rotina de 3 horas. Eu acredito que toda pessoa com 3 horas consegue passar, exatamente o que eu também acredito, tá? Concurso é fila, se sair da fila perde. Porque esse foi o meu vacilo, exatamente, né, JB? Quando você sai, depois para você recuperar, você volta para a fila e daí tem gente que não parou de estudar, tá com conhecimento lá em cima. Então o concurso tem essa questão de fila. Às vezes a gente consegue furar a fila assim, estudando mais que os outros, ou tendo um método melhor. Assim, eu não tenho método milagroso, se você não sentar e estudar, não vai passar, tá? Mas, às vezes você consegue ter uma dinâmica que para você serve melhor, que você consegue adaptar e consegue ter um desempenho melhor, né, nas provas, aí talvez ou resolvendo questões, ou estudando um horário diferenciado. Mas é isso aí, é uma fila que anda. Então, essa rotina que eu adotei sempre, para mim, sempre serviu. 3 horas por dia, eu acho que é bem tranquilo de eu levar a vida toda. Se eu acho me programar a vida toda para 3 horas do meu dia, mesmo trabalhando, né, eu dedicar para estudo, eu acho que eu consigo. Até porque eu trabalho, eu chego, vamos dizer, agora não, mas antes eu chegaria às 6 horas, 6 e meia em casa, tomo um banho, cara, das 8 às 11 eu consigo estudar, né? Ou talvez eu estude das 8 às 10 e de manhã acorde 1 hora mais cedo, estudo mais 1 hora, entendeu? E ainda mesmo assim, se eu estudar 1 hora mais cedo de manhã,
das 7 às 8, ir para o trabalho, e depois das 8 às 10 ainda sobra 2 horas para ficar com a minha família, ou eu fico com a minha família até às 10, estudo das 10 à meia-noite. Tá? Isso aí tem um assunto que realmente, além dessas horas de estudo, tem qual horário de estudo, né? Acho que vamos falar do horário de estudo semana que vem, pode ser? Essa live aqui eu quero falar das horas, quantas horas de estudar. Agora, a semana que vem a gente vai falar de qual horário estudar. Qual horário estudar também ajuda e é dependente de cada pessoa, tá? Semana que vem, qual horário e ambiente? Acho que vamos tentar misturar esses dois temas. Mas hoje é quantas horas? Então 3 horas é bem viável. A grande questão que eu vejo, tá? Depois eu vou dar uma dica que eu acho que é muito legal do Fernando Mesquita, para quem entra no universo dos concursos, tá? Ou talvez você que não está conseguindo estudar com dinamismo, né? Não está conseguindo aproveitar suas horas e estudar. Então depois eu vou dar essa dica também. Mas o que eu quero dizer para vocês agora é essa questão, tá? 3 horas por dia é um conteúdo legal. Eu acho que você consegue, tá? Trabalhando 3 horas. Algum pós-edital, talvez você tenha que dar o máximo. Talvez você vai ter que aumentar para 5 horas se você conseguir, tá? Nós temos também para falar como aproveitar o tempo extra, ou seja, né, nós estamos há 50 minutos falando, tem várias questões que saem de quantas horas para você ir para outros pontos que nos ajudam a aumentar nossas horas de estudo. Mas hoje vamos nos manter nessas horas. Então 3 horas eu acho que é uma rotina tranquila que você... Tranquila não, né? Mas é uma rotina sustentável a longo prazo. A grande questão, né, é que o grande perigo é você começar também com uma meta e você não conseguir se comprometer com essa meta. Por exemplo, eu faço uma planilha, um planejamento que esse mês eu vou estudar toda semana 3 horas por dia, de segunda a domingo, né, que vão dar 21 horas semanais. Aí você se compromete que vai dar 84 horas mensais. Aí você chega no final da primeira semana, você estudou só 10, 12 horas. Segunda semana só 10. Terceira, 8, 10. Você chega ao final do mês, era para fazer 84, você fez 30, 40 horas, sabe? Então esse é um risco que você tem de você se comprometer com algo que você não está conseguindo cumprir. Então, o que eu vejo é o seguinte, você tem que se comprometer e conseguir bater aquela meta de estudo. Separar aquele horário para que seja o horário de estudo. Também tem outra questão, outros assuntos, que é como eu vou estudar, como eu vou render melhor. É outro assunto também. Mas então, por isso, talvez hoje, tá, você está estudando 2 horas, você queira se comprometer com você mesmo. Eu quero aumentar meus estudos para 4 horas, todo dia 4 horas. Eu vou fazer semana que vem. Talvez se você der esse passo e você não conseguir bater, você vai se desmotivar. Então, para isso, eu acho que vem muito ao encontro o que Fernando Mesquita fala aí do iniciante, que serve para qualquer um. Para nós começarmos, né, um passo de cada vez, tá? É muito difícil alguém que migre para concurso público, você tem que ter uma cabeça blindada, uma mente muito boa, para você deslocar 4 horas, 3 horas de estudo diária, né? É algo assim que o corpo não está acostumado a estudar e você vai fazer. Então é difícil, a pessoa tem que estar muito mentalmente blindada. Circunstâncias da vida te levam a isso. Quando eu fiz lá, que eu estava noivo, tá? Não estava vendo no futebol uma possibilidade de crescimento meu, nem com salário em dia, nem nada. Então, para mim, o concurso público surgiu como algo que me colocaria exatamente a possibilidade de eu casar, de eu constituir família. Então, essa motivação para mim foi muito, assim, divisor. Eu disse, cara, eu tenho que estudar. Eu vou estudar 4 horas por dia. Esse é o meu objetivo. E a partir dali foram 4 horas dessa forma que eu falei para vocês. Né? De segunda a domingo, né? Das 8 à meia-noite, todo dia. Estudando, porque eu estava com a mente blindada para fazer isso. Não tinha nada que me impedisse, nada que acontecesse que eu, não, agora não vou descansar, vou deitar. Não, vou descansar quando der meia-noite. Essa era a minha dinâmica para aquele período. Então, se você consegue ter a mente blindada, né, consegue esse compromisso, esse pacto de cumprir 3 horas, 4 horas, 5 horas, seja o que for, coloque e cumpra. Durante um período você vai avaliando, eu sempre coloco isso, avalie a cada 3 meses, vê como que você tem conseguido assimilar tudo, porque daqui a pouco você para, repensa, não, das 5 horas eu estou indo, mas não estou conseguindo aproveitar às 5 horas. Daqui a pouco eu vou ter que fazer alguma forma, separar, estudar metade aqui, metade de noite, estudar menos, diminuir para 4 horas, que daí eu vou conseguir ter o melhor aproveitamento. Então tudo isso aí é tentativa e erro também, mas esse compromisso você tem que fazer, né, com você. Agora o legal aqui que eu peguei, né, do Fernando Mesquita, que é o que ele indica. Eu acho uma fórmula assim perfeita
tá? Que ele indica. A única coisa que eu coloco aqui que aumentaria para 8 horas o edital lançado se você não trabalha, tá? Mas ele coloca assim, ó, quantas horas estudar por dia? Ele coloca assim, 1 hora se você é iniciante. Então você começou no concurso público, então você vai pegar todo dia para o seu cérebro começar, você vai, claro, tem muita coisa para você fazer, né? Tem que decidir para qual concurso, aonde, você vai estudar 1 hora por dia. Agora me diz assim, qual que é o concurseiro iniciante que sai o concurso da Caixa, Banco do Brasil, Correios, que vai decidir assim, vou ser concurseiro, vou estudar 1 hora por dia. Não consegue fazer isso, né? Porque ele tem que estudar 5, 6 horas se quiser passar. Então veja que isso aqui é um planejamento. Então você decidiu, a partir de hoje, meu projeto de vida é passar num concurso. Então o que você faz? Você direciona seus esforços para ser um concurseiro. Então você começa, como o Fernando Mesquita disse, 1 hora por dia para iniciante. Depois você vai aumentando a carga horária, tá? Edital sem previsão, tá? E pós-prova, ele fica mais light, ou seja, ele estuda 2 horas. Então, se você já não é iniciante, se você já está no mundo dos concursos, você vai manter uma rotina de 2 horas de estudo diária. Tá? 2 horas diária. Se você não tem previsão nenhuma digital, está estudando por estudar, vou fazer Receita Federal, né? Vamos dizer assim, tu nem tem quando vai sair esse concurso. Então, você mantém um ritmo de 2 horas. E pós-prova, cara, você fez a prova, você vai ter uns 15 dias para absorver tudo o que aconteceu, então você dá uma baixada no ritmo de estudo e estuda só 2 horas por dia. E com o edital previsto, ou seja, você tem a previsão do edital, olha, como a gente falou aqui, TJ Santa Catarina, TJ Paraná, TJ Rio Grande do Sul, tudo previsto, você mantém uma rotina de 3 horas de estudo por dia. Olha só, cara, o que o Fernando Mesquita falou é exatamente o que eu pensei, o que eu fazia, né? Na época que eu estudava, mantinha uma rotina de 3 horas de estudo por dia, mesmo quando não tinha edital, quando estava pensando em outro concurso, era bancária. Então, 3 horas por dia. É isso que ele fala. E por fim, bom, o edital está previsto. E nós temos a última dica aqui do Fernando, que é quando o edital está lançado, você vai estudar de 4 a 6 horas por dia. Então ele coloca, eu vejo assim, para quem trabalha, novamente, para quem trabalha, é a rotina cansativa de 4 a 6 horas. É quase sobre-humano você fazer 6 horas trabalhando. Você vai ter que dar os seus pulos para trabalhar e conseguir aí umas 6 horas para estudar um outro horário, de 4 a 6, porque 4 horas você consegue de segunda a sexta. E sábado e domingo que você não vai trabalhar, você consegue aí ter um plus de estudar 6 horas. Tá? Então, essa dinâmica do Fernando, que ele coloca aqui, Fernando Mesquita, eu acho bem plausível seguir isso aqui, né? Dependendo de pessoa para pessoa, e eu só coloco que se você não trabalha, você consegue aí seguir a risca de estudar 8 horas, no mínimo, no pós-edital, tá? E antes do edital, fazer aquela dica, estuda 2 horas de manhã, 2 de tarde, que dá 4, depois começa a aumentar, e quando chega no pós-edital, estuda 8 horas, que é o teu trabalho. Você aguenta, eu vou dizer novamente, você é plenamente aí capaz de durante 3 meses se manter focado estudando 8 horas por dia. Tá? A minha cabeça é essa, é o seu trabalho durante 3 meses. É um trabalho de 3 meses que pode durar a vida toda, né? Então, por isso. Por último, gente, eu quero dizer para vocês aqui uma dica, aqui, porque a gente fica falando, né, de estudar e quantas horas, uma reta final. Acho que a parte mais importante, assim, é o trabalho inteiro, é um processo, como eu disse, é um processo. A reta final é onde você termina todo o trabalho do começo. A reta final é a ponta final aqui de todo esse trabalho. Mas ela é muito importante, porque aquilo ali fica muito na tua memória e na cabeça. Sabe aquela prova que você faz, que você estuda o dia anterior e está tudo fresquinho na cabeça? Então, eu considero aqueles 20 dias ou 30 dias muito importante. Passa rápido, tá? Mas aqueles 30 dias são muito importantes para você alcançar sucesso. Então, o que eu sempre fiz nas últimas provas que eu fiz? Tá? Independente se eu tive sucesso ou fracasso. Mas eu me sinto competitivo fazendo isso. Eu tento fazer com que as minhas férias, tá, ou os meus plantões, que eu tenha dias para tirar antes da prova. Eu tiro ou 2 semanas ou 3 semanas para estudar. Então, as férias ou plantões que eu tenho direito, que eu trabalho a mais, né, para tirar, eu faço com que eu tire no dia das férias, no dia da prova, tá? Eu sei que não é todo mundo que pode, tem que negociar com o chefe ou tal, mas é bom. Assim, cara, eu quero ser, por exemplo, eu estou estudando e eu acho que eu tenho muita chance de passar no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ou no Tribunal de Justiça do Paraná, ou para a Polícia Civil de Pernambuco, ou para a Polícia Penal de Goiás, que vai abrir concurso. Aí você vai, sabendo da data da prova, você vai chegar, vai conversar com seu chefe, olha, eu vou precisar de 2 semanas lá, vou tirar minhas
metade das minhas férias porque eu vou ter um concurso e eu preciso desses 15 dias, né? Ou talvez se você nem conte pro seu chefe que você estuda, que às vezes não é bom contar, porque a pessoa sabe como é que é, nunca se sabe, né? Mas na iniciativa privada, tu começa a dizer que está estudando, o pessoal já fica meio assim, o cara não gosta daqui, né? Então, se não puder contar, você negocia, olha, eu vou precisar ter um compromisso, vou ter que fazer, né, ter um compromisso nessas 2 semanas. Vou precisar tirar minhas férias 2 semanas. Vê se tem como agendar, colocar ali. E você pega esses 15 dias e aí você estuda, filho. Aí você estuda, você faz o sacrifício. Eu vou ser sério para vocês, tá? Alguns dias, tá? Não eram todos, mas eu fazia 8 horas e alguns dias eu conseguia fazer até 12 horas, tá? Aí, claro, mesclando, né? Estudo com muitas questões. O que eu digo, chega num patamar que você vai resolver bastante questões naquela reta final, porque é muito importante resolver questões, principalmente na reta final. Então que você resolve tantas questões que você consegue descansar, às vezes, resolvendo questões. Então, às vezes, um dia de 12 horas com bastante resolução de questões, passa rápido. Tá? Passa rápido e você nem se cansa como se fosse um dia de 8 horas de estudo. Então, para mim, esses últimos 15, 20 dias é o período onde que eu consigo dar um máximo e chegar muito competitivo para a prova. Então, é isso que eu digo para todos vocês. Até porque é o período que você vai ficar guardado na mente. E antes de tudo isso, gente, só colocando dormir, né? Então você faz o máximo durante o dia, tá? Eu sei que, vou fazer isso aqui, não perca tempo durante o dia, mas durante a noite você perca todo o tempo necessário para que você possa descansar e dormir. Porque se você fizer esses últimos 20 dias estudando com essa dinâmica, né? Estudando bastante, com técnica, com questões, vendo que você errou e tudo, e conseguindo ampliar seu conhecimento, né? Deixar fresco na mente, o sono faz o trabalho de você memorizar a longo prazo. Então o sono é muito importante. Então por isso, estude e descanse, né? Durma nesses últimos 20 dias e vai ser o seu esforço, né? O seu sprint final e você sabe como um corredor corre, cara? Você sabe como é a corrida. Eu corro, né? Eu corro 5 km, às vezes 10. E já corri prova de rua aí também, de brincadeira, né? Esportivamente. Mas você sabe, cara, quando tu vê lá que falta 500 metros, que você vê a faixa chegada, cara, você dá aquele pique, porque você sabe, passou a faixa, você descansa, cara, vai comer uma bananinha, tomar uma aguinha, né, relaxar o corpo, jogar água na cara, coisa maravilhosa. Então a mesma coisa para concurso, você vai ver aqueles 20 dias, você vai trabalhar, você vai ali 8 horas, teu trabalho, eu estudo, né, você vai estudar até 12 horas, você vai dizer, nossa, tá chegando ali, eu vou descansar, vou atravessar a prova, terminei a prova, relaxo, descanso, aí vou curtir um pouco a vida, família, né? Também indico isso, tá? Eu sempre fiz isso. Por mais que eu diminua o ritmo de estudo pós-concurso, eu faço a prova, eu tiro aí tipo 2, 3 dias para ficar com a minha família, para não ver livro. Pós-prova eu não vejo livro, eu nem vou atrasar. Sei que tem gente que fica nervosa, o que eu tirei no gabarito, assim, o que pode anular, qual que é o gabarito extra-oficial. Eu só faço uma coisa, tá? Eu fico com a minha família na segunda-feira, com a minha filha, com a minha mulher, com a minha esposa, curtindo aquilo que eu perdi muitas vezes estudando e espero o gabarito da terça. Saiu o gabarito da terça, eu corrijo, olha, tenho chance, que legal, não tenho com chance, vamos pro próximo concurso. E deu. Não fico pensando em recurso, não penso em nada. Não penso, será que... Não. Eu estudo até a prova. Depois da prova, os 3 dias ali eu só confiro o gabarito, mas aproveito para ficar com a minha família. Aí no 4º dia, assim, eu começo a estudar essas 2 horas, né? Ver ali o que eu errei, aí vejo basicamente o que eu fui mal e o que eu preciso melhorar para apenas direcionar meus estudos para o próximo projeto de vida, que é o próximo concurso. Tá certo, gente? Muito obrigado aqui, acho que foi muito legal o nosso papo aqui nessa tarde, tá? Como eu disse, assim, eu quero sempre agregar, então a gente vai ter esse período assim de 1 hora, né? 1 hora e 2. Vai ficar entre 45 minutos a 1 hora, né? Talvez se for um assunto curto fique em 30 minutos, mas todo sábado a gente vai estar aqui. Eu vou tentar entrar 1h07, pode ser que até 1h30 no máximo, até ajeitar tudo a câmera, ligar aqui e dar certo o YouTube, que às vezes o YouTube é contra mim, né? Às vezes tu dá o play aqui, ele dá erro, daí tem que configurar de novo. Mas a gente vai tentar entrar todo sábado aqui para poder trazer coisas importantes, né, que auxiliem você que está na rota da aprovação, tá? Não saia dessa rota, porque como disse o J. Vitor RD aqui, é uma fila. Se você sai da rota, depois quando você volta atrás, né? É sempre assim, tá certo? Um grande abraço, um bom final de semana e domingo a todos aí, seja de estudo ou seja de descanso. Fique com Deus, Deus no controle sempre.